Fala rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Verdão, que já está aí em fase de preparação para enfrentar o time do Chelsea, tá? Tem todas as novidades aí do time do Palmeiras, tem novidade também no elenco, tá? Palmeiras que tá tentando aí uma nova forma para enfrentar o Chelsea e muito mais. Ficou interessado? Quer saber as últimas informações do Verdão? Então assiste esse vídeo até o final. Dá para entender do Pedro Neto que na conversa ali, Luiz Fabiano, Souza e Veloso, eu acho que ele vai dobrar o Mike, né? Tipo, vai vir o Everton, Mike, Mikael, Fux e o Vanderlão, caramba. Giai. Aí vem Aníbal, Emiliano, Rios e Rios. Três volantes. Flaco Lopes e Maurício. Estevão. Isso é o que eu penso. Pode ser que eu pense errado. E na maioria das vezes eu penso errado. Esse Pedro Neto joga muito. Qual a ideia do lado esquerdo que você tem em relação a isso? O que a gente tem do Pedro Neto? Tem imagens, tem gols ou não? Bota a imagem do menino aí. Eu acho que a maior dificuldade é realmente a ausência do Piquerez por isso, né? O Vanderlan ainda não conseguiu deslanchar, até apareceu bem, depois caiu de rendimento, acho que é um jogo grande para ele, não sei realmente o que o Abel vai fazer, como a Gabi disse, a expectativa é do Vanderlan, mas não se sabe ao certo, e pode ser que venha alguma surpresa mesmo, mas talvez com o Vanderlan, provavelmente, aí seria justificado até você ter três volantes, porque aí o Aníbal poderia ajudar uma dobra ali para cima do Pedro, que realmente é um jogador e tá ele fazendo no Mundial de Maria, 4 gols. De Maria, 4 gols. 4 gols. E tá ele numa arrancada aí fazendo gols do Flamengo. 3, se eu não estiver errado. Tá, 3 já? 3 gols, né? Obrigado, Léo. Esse aí foi contra o Flamengo, né? Essa arrancada aí. O Flamengo tá onde? Tá lá o Flamengo? O Flamengo já desembarcou no Galeão, já. Já desembarcou. O Flamengo não tá lá? Já desembarcou no Galeão. Desembarcou. Mas eles não estão lá torcendo, não tá lá todo mundo lá, a torcida do Flamengo. E na despedida tomaram um chocolate. Vocês não estão aí, o Flamengo não tá aí no Mundial? Na despedida tomaram um chocolate. Na despedida vocês tomaram um chocolate do Bayern. O Flamengo não tá lá? Toca o hino do Fluminense então aí que tá lá fazendo favor. Pode tocar, Thiago. Toca o Fluminense. Mas quem que tá lá? É o Flamengo? Não. Não é o Flamengo? É o Fluminense? Não era o Flamengo o melhor time do mundo? Vamos deitar, não sei o que, tal e coisa. É o Fluminense que tá voltando pro Pedro Neto. O Botafogo veio junto com o Flamengo no voo, né? Então, voltando pro Pedro, é realmente uma preocupação que tá jogando bem. Provavelmente uma dobra com um volante ajudando ali na marcação, porque ele é um cara que vem muito pra dentro, né? Lembra quando eles ganharam o Libertadores do Flamengo? Lembro. Real Madrid. Pode esperar. A sua hora vai... Tinha uma chance de ser nesse jogo, né? Então... Tinha uma chance nesse jogo. Não deu de novo. Quem que tá nas quartas? Bayern. Não, Real Madrid. Não, o Bayern tirou o Flamengo. Eu sei, então. Mas o bom é que a música nunca acaba, porque o Real Madrid tá esperando ainda. O Real Madrid, exatamente. O Real Madrid sempre vai esperar. É que o Braz só deu tempo de fazer música pro Real Madrid, entendeu? Aí ele esqueceu de fazer do Bayern. Porque ele foi embora do Bayern, entendeu? Nossa, e os flamenguistas agora ninguém fala nada. Olha que campeonato aí, olha o nível, né? Nível técnico fraco, não sei o que. Vocês são chupa-ovo, não, velho? É brincadeira. E aí o Palmeiras, seus... Craque, talvez... Palmeiras não, Pedro Neto. Desculpa. Pedro Neto, esse cara é desequilibrante. Jogador desequilibrante, igual o Tite fala, né? Isso. É o jogador desequilibrante pela equipe do Chelsea. Essa dobra com o Mike, talvez, seja porque o Benfica sofreu com isso, né? Fez a dobra do lado direito, do lado esquerdo, né? Que ele joga pelo lado direito. E quem jogou muito bem nesse jogo foi o Palmer. O Palmer é bom pra caramba. O Palmer, pra mim, é um dos melhores meio esquerdo do mundo. O Benfica ficou penso pelo lado direito, esqueceu do lado esquerdo, e aí Palmer e Cucurella nesse jogo... Você já ficou penso já alguma vez, assim, em algum lugar, do lado esquerdo, do lado direito? Não? É comigo, não? É com o Souza a conversa agora. Passa pra lá. Então talvez a preocupação do Abel seja essa, né? Com o lado direito também dele, né? E por isso que ele tá conversando com o Mike, tá tentando fazer, acho que vai fazer essa dobra, porque para não sofrer o que o Benfica... Não perca o seu raciocínio que eu vou passar para você, Luiz Fabiano. O Palmer é um meia esquerda. Mas você viu as entradas que ele tem, como ele sai na cara do gol? Ele é um baita do jogador, o Palmer, da equipe do Chelsea. Luiz Fabiano. Craque, eu acho que a ideia de jogo do Palmeiras vai ser realmente pautada em dobrar as laterais. Só que eu acho que não necessariamente isso vai ocorrer pelo lado esquerdo, pensando no Pedro Neto.
Eu imagino o Giai mais fixado como um terceiro zagueiro. Joga esse pau, meu irmão. O Mike aberto. E do lado esquerdo eu acho que o Vanderlan é mantido numa linha de 5. Mike, Giai, Mikael, Bruno Fux e Vanderlan. Acho que esse deve ser o sistema defensivo do Palmeiras, que ainda deve ter 3 volantes na retaguarda, Rios, Martínez e Aníbal. Uma formação que eu acho interessante para trancar o Chelsea, que vai ser quem vai propor o jogo. Você já se trancou alguma vez em algum lugar? Não. Muito tempo. Não, eu não. Se trancou foi o peixe. Ô, Sérgio pagou o Pix nosso hoje. Sérgio, obrigado aí. Já mandou o nosso Pix aí do Tamo Junto e Misturado. Qual a ideia do Palmeiras em marcar esse time que é colocar... Ó, eu, desde o começo do Mundial da FIFA, eu nunca vi o palmeirense tão tranquilo. Falando sério isso. Eu nunca vi o palmeirense achando que já vai ganhar, que vai passar, porque o Chelsea não é mais aquilo lá, não sei o quê. Como é que você enxerga isso, Veloso? Porque o palmeirense acha que já passou. E que já passou do Fluminense ou do Al Hilal também. Há um tempão eles já... Agora aí, os caras vibrando com o Al Hilal que ganhou, com o Fluminense. O palmeirense, vários palmeirenses que eu acompanho aí. Ai, tamo na final, graças a Deus, tamo na final. Ó, o Chelsea na temporada, 61 jogos, 38 vitórias, 9 empates, 14 derrotas só, 130 gols marcados, 63 gols sofridos, quarto no Premier League, quarto na Copa da Inglaterra, oitava das Copas da Inglaterra caiu para o Newcastle, que tem uma camisa incrivelmente maravilhosa, campeão da Conference League, ganhou do Betis, pô, Betis também, time pequeno, pô, clube que mais gastou em contratações na última janela, 1 bilhão e 600 milhões. A gente aqui gasta 300, nós achamos que nós estamos bem. Veloso, esse é o time que o Palmeiras já está dando que não joga nada. É o Chelsea, não é o Chelsea do último Mundial que o Palmeiras enfrentou, é um time mais fraco, mas é um time com muita qualidade, mesmo assim, olha o tamanho do investimento, né, que o Chelsea faz, totalmente fora da realidade do futebol brasileiro. É um time bom, o Abel, claro, um treinador que sabe armar bem o time na estratégia, até para se defender, até melhor do que para atacar, mas só que o Palmeiras não pode só se defender. Não dá para passar aí 90, 120 não dá certo, né? Foi o que aconteceu no Mundial. Isso. Segundo tempo, depois da saída do Veiga, se defender, chegou no finalzinho da prorrogação e estourou. Não aguentou mais. Não aguenta Então mesmo. eu acho que essa estratégia tem que ser diferente para esse jogo contra o Chelsea. Vamos lá, tem a imagem do Abel conversando com o Nike, com o Flávio Lopes e também com o Rafael Veiga. E eu não pensei nisso, viu, Veloso? Eu acho que os três não jogam, pelo menos no seu entendimento, mas eu coloco os três no jogo. Muito louco isso, né? Qual a ideia que você tem, Souzinha? Me estranha isso, sabe? Ele ter tirado Muito o Flávio estranho, como o Lopes. Dalton diria. Muito tirado... estranho. Coloca lá, Cascão. Para esse jogo você até entende, aí, né? Para esse jogo você até entende que você precisa de velocidade. Se ele for dar a bola pro Chelsea e ficar se defendendo, você precisa de cara rápido na frente. Desculpa, Souza, para quem não viu isso, ele tá conversando com os três, ó. Meu irmão, você fica aqui, ó. O Flaco, o Rafael Veiga, o Mike, ó. Aí ele veio, ó, ele tá fazendo o jogo, ó. Posicionamento dos não caras. Não tem computador, ele tá dando o posicionamento dos caras. Não tem prancheta, não tem nada. Dá para focar só lá? Não sei se dá para focar. Se não der, não tem problema também, que a imagem não é nossa, é a imagem de celular. Tá vendo, ó? Você fica aqui, ó. Aí ele vai descalço, ó lá. Ó, ó, agora ele vai tirar, ó. Você vai lá pro outro lado, ó. Você fica lá, ó, vem o outro lado, vem o branquinho. Ele vai mudando. Ele vai fazendo, sabe com o quê? Com o esparadrapo. Ele tá fazendo com o esparadrapo, com meia. Tadura. Esse é o cara, com a tadura. Ó, a imagem do Gustavo Soler. Obrigado aí, Gustavo Soler. Isso é incrível, com uma garrafa de água, olha lá. Isso é tadura, ó. Isso é esparadrapo. Aí outra tadura. Ela ali vem, você vai ali, meu irmão. Você vem aqui, ó, os caras tudo olhando, pô. E esse treinador é um monstro, irmão. Luiz Fabiano. Craque, eu tô curioso para entender o contexto da conversa por uma bola que o Veloso levantou aqui. Muito provavelmente... Talvez os três não joguem. Sabe por quê? Porque ele vai usar os caras no segundo tempo na prorrogação, irmão. É o que eles têm que fazer. Você vê a atenção que ele tá dando pros caras... Você tá louco? Ele é monstro, esse cara, velho. Desses três, eu acho que quem tem mais chance de começar jogando é o Mike. Pra mim, o Flávio Lopes. Todos concordam. O que eu entendo do Flávio Lopes, claro que o Abel tem muito mais entendimento de tática do que eu. Mas como eu imagino que o Chelsea vai marcar lá em cima, eu acho que o Vitor Roque pode ser uma alternativa, porque ele é rápido para empurrar o adversário para trás. O Flávio Lopes já é um cara mais de segurar a bola, de disputar ela pelo alto. Desculpa, agora o que eu vi é uma chuteira. Tem uma chuteira também. É uma chuteira, tá com uma chuteira, esparadrapo. Garrafa de água. Uma garrafa de água, velho.
Pô, esse cara é um monstro, velho. Mas Poxa, esse cara fosse Fabiano, um pouco mais humilde, se ele não fosse... a gente tem que lembrar que o Flaco fez aquele gol no contra-ataque também. Verdade. Contra o Inter, Contra o Al-Ahly. Meu irmão, Contra o brincadeira. Contra o Al-Ahly, da falta. Pô, dá pra entender que legal. Ô, cara, eu não tinha, eu tinha percebido que ele tava conversando ali. Mas quando ele chama os caras, já eu, Veloso, inteligentemente. Ó, pera aí, mané, talvez esses três nem joguem. Mas aí ele fala assim, meu irmão, isso é importante. O Flávio Lopes, você tem que fazer isso aqui. O Rafael Veiga, você tem que fazer isso aqui. O Mike, você tem que dobrar pra mim a hora que ele estiver ganhando o jogo de 1-0. Não é muito louco isso aí, Souzinha? Comigo eu não joguei, não. Essa é a realidade. Me deram bala Juquinha, sabe aquela bala Juquinha? Me chamaram, fizeram tudo isso aí no Mundial, e aí eu nem entrei no jogo, Veloso. O nome disso aí é bala Juquinha. Sabe como é o nome disso aí? Bala Mas você Juquinha. se sentiu importante, né? Não, eu me senti na hora, saí ganhou o bicho, cara, eu tô dentro do esquema. Ganhou o bicho do o cara Mundial, tá não? pensando em mim. Não ganhei integral, não. Cara, ó, Integral não? vou falar uma coisa pra você. E isso, assim, eu não quero aqui, eu acho que o mundo mudou, o mundo mudou mesmo, as coisas estão diferentes, a gente tem que ter um entendimento que a gente faz programa hoje para criança, para mulher, para adulto, não é só para torcedor de clube. Tá tirando o ranho do nariz, Veloso? Não, eu tô arrumando aqui a calça. Mas o que aconteceu na sua calça? Tá meio desfiapado aqui, os fiapos. Os Isso aí- fiapos não saíram. Isso aí da fase ruim, nós já pegava isso aí para ficar de Fio dental. fio dental. Isso aí é do caramba, fio dental. Para quebrar a gengiva nossa é brincadeira, né? Os dentistas que gostam. Doutor André, um beijo no coração. Aí, cara, esse cara, se o Palmeiras ganhar a Copa do Mundo da FIFA, esse cara vai ser o maior ídolo da história do Palmeiras. Porque isso, cara, é inacreditável. A verdade, isso é uma coisa incrível pra mim. Um cara que tem isso. Essa é a visão do Abel pra mim. É por isso que ele é o melhor treinador de futebol. Por isso que ele é o monstro. Por isso que os jogadores, prestem atenção nos três. Vê se eles desfocam a visão. O cara pegou a chuteira, pegou a água, pegou os esparadrapo. Meu irmão, e ele tá falando, você vai vir aqui, você sai ali, ó, você encosta pra cá. Isso aí, nesse cantinho que ele tá fazendo, é o campo todo que ele tá mostrando. Não é Souza, Veloso e Luiz Fabiani? Provavelmente é recomposição, é com a bola, é sem a bola. Ele está mostrando o posicionamento de cada um, o espaço que o jogador tem que ocupar com e sem a bola. E o melhor que você falou, Souza, você, Veloso, talvez eles nem sejam titulares. Não, isso é importante, essa conversa também, né? Mostrar para os caras qual é o posicionamento deles, se precisar, né? No segundo tempo. Agora eu tô com o Veloso. O Palmeiras... Será que esses três caras não vai ser titular, não, Olha, velho? eu vou ficar muito surpreso se os três Cara, começarem ele a botar o jogar. Rafael Veiga, dobrar o Mike Eu vou e colocar ficar o Flávio muito Lopes. Não surpreso. sei não se ele Se não você titular, precisa, irmão. se você precisa mais de marcação, são três jogadores que podem jogar. Essa é a realidade. Então, mas aí tem uma coisa também. Eu faço isso para os caras pensarem que eu vou jogar e eu não jogo. Porque tem treinador que faz muito isso, né? É, mas aí provavelmente ele está pensando num jogo que pode ter 120 minutos, né? Muita coisa, né? E pênalti, né? É, E o Rafael Veiga no pênalti é com importante. 120 O Mike minutos. também. Ele Com deve 120 definir. minutos significa que tem prorrogação. Você ganha mais uma substituição. É, São 6. são 6. Você muda mais meio time. Luiz Fabiani. Ele deve definir a escalação amanhã, né? Treinador costuma definir no último treino antes do jogo. Então amanhã eu imagino que Cara, ele muito finalize louco oficialmente. isso aí, cara. E tem treinadores, eu lembro do Vitor Pereira, que ele escondia a escalação até o dia do jogo para fazer com que todos treinassem já motivados, cientes de que poderiam jogar. Então é capaz que nem mesmo esses atletas que estão do lado do Abel saibam se vão jogar ou não. Mas ele esconder a escalação Jair serve falou como isso. uma forma de motivação. O Jair falou isso. Que com Jailson? ele, o Jair falou isso. O Nego Gato falou Grande isso. Jair, o Gato. Nego Gato 01. Nego Gato 01 fez o Instagram escondido da esposa, e a esposa fez Nega Gata 02. Eles começaram a conversar, e aí ele falou, mas quem que eu sei? Jailson, grande Jailson. Ele falou que o Abel não fala pra ninguém. Só fala no dia do jogo. Quem vai jogar? Quem vai jogar. Que aí todo mundo treina com a motivação máxima, sabendo que pode ser titular. É, eu não gosto disso, não. Eu também. Eu não gosto. É que nós, Veloso, a gente vai de uma geração já diferente, entendeu? Acho que os jogadores de hoje até eles têm esse entendimento. Mas um dia, né, deixa eu contar uma historinha rápida. Tinha um treinador que falou todo o time do adversário. Olha, eles jogam, esse é o time dos caras, eles jogam assim, tal. Assim que eles vão jogar contra a gente. Aí acabou a reunião, eu encostei nele e falei, ô professor, o senhor deu até o time dos caras, o jeito que joga, o jeito nosso que joga. não.
Por que não dá o nosso, então, pra gente ficar sabendo quem vai também, pro cara estar pronto e se preparar também? Aí ele passou o nosso também. Eu entendo isso hoje. Hoje o mundo, o futebol é diferente, as coisas são diferentes, a visão é diferente. Eu entendo perfeitamente isso. Os jogadores hoje são diferentes, a forma de eles agirem é diferente. Hoje eles enxergam a gente como Zé Ninguém, sabe? Eu entendo, tá tudo bem, não tem problema nenhum. O treinador ganhou outro status hoje. Hoje muito mais importante. Não tenha dúvida. Ele é muito mais importante que o centroavante, diga-se de passagem. Sabe quem tá por lá também? André Linares, como sempre. Eu sei, agora eu te convenci a assinar. André Linares, o homem da informação aqui no Sport Center. Tudo bem, Mari? Muito obrigado pelos elogios. Como é que você tá? Grande abraço para todo mundo aí no Brasil. Aqui em frente ao centro de treinamento do Philadelphia Eagles, que é onde o Palmeiras está fazendo sua preparação para enfrentar o Chelsea na sexta-feira aqui na Filadélfia. Agora há pouquinho pudemos acompanhar os 15 minutos iniciais do treinamento do Palmeiras, que vai trabalhar em 2 períodos hoje. O que chamou a atenção, principalmente a gente acompanhando ali mais roda de bobinho, um pouco do trabalho de ativação da equipe para depois também fazer um trabalho tático, mas a presença do Paulinho em campo, ele que ontem tinha feito um trabalho separado, rotina de controle de carga, né, por conta da lesão que ele vem carregando, inclusive depois do Mundial tendo que ser operado, mas também sendo um jogador decisivo mesmo, como explicou o Abel, podendo jogar apenas cerca de 30 minutos. Foi ele que garantiu a classificação do Palmeiras em cima do Botafogo. O Piquerez, que estava com gripe, hoje também estava no gramado, mas é ausência para essa partida contra o Chelsea, está suspenso, assim como o Gustavo Gomes, inclusive a linha defensiva, muitas baixas, porque o Murilo também não estará na partida, mas aí por conta de lesão. Conversando também um pouco com o Gustavo Zupac, que está nessa cobertura do Palmeiras desde o início do Mundial, imaginando que talvez o Abel não faça uma mudança tática importante em relação ao que foram as últimas partidas, acabe optando de fato por jogadores ali da mesma posição, ou seja, uma dupla de zaga com o Mikael e o Fuchs, e na esquerda o Vanderlan, que ontem, inclusive, deu entrevista por aqui, já falando em tom de expectativa até de ser titular nessa partida contra o Chelsea, então deve ser o Vanderlan, o substituto do Piquerez na lateral esquerda. Vamos ver se nas demais posições ele manteve também, né? Na partida anterior existia a dúvida ali, por exemplo, se o Vitor Roque ou faria alguma outra alteração também de Maurício ou Veiga. A gente vai também sabendo um pouco mais disso em relação a mais um treinamento que a equipe vai ter amanhã, fora esse de hoje à tarde, e depois também com entrevista coletiva pela tarde do técnico Abel Ferreira. Essa toda a preparação do Palmeiras, que busca, claro, uma vaga na semifinal nesse duelo contra o Chelsea, que acontece sexta-feira, 9 da noite daqui, 10 da noite do Brasil. Então, pelo menos o sol não vai ser um fator, né? O calor que tem feito por aqui. Choveu bastante ontem, agora há pouquinho também estava chovendo por aqui, mas já sobe também o mormaço, aquele calor depois da chuva, pega bastante também em relação a essa questão do clima aqui na Filadélfia, Mari. Pelo menos tentando aliviar um pouquinho a temperatura, mas eu sei como é nesse período aí do verão, é uma loucura. Veremos na sexta-feira o sextou com Palmeiras e Chelsea. Do lado do Abel, tem muito essa coisa do plano, né, que ficou muito marcado, especialmente pela Libertadores lá do jogo contra o Flamengo. Mas que parece que na competição, pelo menos nesse momento agora, a coisa do plano ela é meio que natural de você pensar, porque ele vai ser obrigado a mexer, ele vai ser obrigado a ter uma solução, ele vai ser obrigado a tentar encontrar alguma resposta. Então, se der certo, eu acho que mais um capítulo de o plano do Abel deu certo, a mobilização do Abel deu certo, ele tem esse desafio diferente. Não, sem dúvida. Já começa com a obrigação de ter que fazer essas mudanças na linha defensiva, na linha defensiva com essas 3 baixas. E aí passa um pouco também de como ele vai enxergar o que o Chelsea vai propor de jogo para definir se ele faz alguma mudança realmente na formação ou simplesmente substitui diretamente as peças ali nas posições, né? A lateral esquerda com o Vanderlan e também a ausência ali da dupla de zaga titular. É o que a gente comentava, talvez mais do meio para frente ele possa pensar em alguma alteração em relação ao Alan, ou mesmo, muito provável, talvez o Maurício siga em relação ao Veiga, né, que era a dúvida que existia antes da partida contra o Botafogo, a mesma coisa também do Vitor Roque em relação ao Flaco Lopes, mas tem muito desse aspecto do desafio de quando você
teve anteriormente uma partida de uma equipe que você está muito mais próximo, acompanha muito mais como era o Botafogo, e claro, você acompanha e vê também do Chelsea, mas é muito diferente você encarar as características e, claro, tentar tirar o melhor possível do que viu em relação às falhas que tem essa equipe do Chelsea. A gente viu, por exemplo, contra o Flamengo, que é possível explorar nesse sentido. É uma equipe que também não vai ter, por exemplo, a baixa do Caicedo, enfim. Claro, o Chelsea tem um elenco muito completo, tem muitos jogadores para isso, mas o Abel tem essas possibilidades em relação, claro, às obrigações de mudança, mas também do que ele pode querer propor de jogo em cima do Chelsea. A gente tem uma tela legal, Jailson, que a gente sabe essa brincadeira que tem na internet de montar o jogador perfeito? Perna direita de quem? Perna esquerda de quem? A gente fez isso taticamente falando. O jogo perfeito, por exemplo, pro Abel Ferreira. Vamos começar com o Palmeiras, então. O que o Palmeiras tem que fazer de positivo e o que ele tem que ignorar de negativo que ele fez pra gente montar esse cardápio do Abel. Então a gente tem aqui, de positivo, contra o Porto. Opa, ali tá o resultado errado, mas tudo bem. Palmeiras com pressão alta, inversão do lado do Estevão, Aníbal Moreno e Richard Rios, a gente teve isso de positivo. Contra o Al-Ahly de negativo, acho que essas bolas longas e talvez essa... Não tem muita... não conseguiu sair. E contra o Inter Miami, um empate. Aí essa coisa, você falou, né, do respeito, né? Sim, Messi, Soares. A defesa que deu espaço e não rolou o Richard Rios e o Evangelista. E contra o Botafogo ali, opa, tá tudo 2-0 ali, mas beleza. Empurrou o Botafogo e o Alan também entrando e o Estevão na ponta esquerda. É do videogame. Posição. PD e PE, né? Ponta esquerda na ponta direita, assim, vamos fingir. Sim. Esse é o cardápio do Abel Ferreira. Pro jogo contra o Fluminense, então, quais são os 3 pilares pra vocês? Atualizaram ali, ó, tudo certinho. Pro jogo contra quem? Contra o Fluminense. Pensando no desenho taticamente. Se o que fosse você jogar imagina? contra o Fluminense. Não. O próximo jogo contra o Chelsea, desculpa. Tá. Contra o Chelsea? Deixa eu ler ali rapidinho. Então, Aníbal e Richard, ponto positivo. Acredito que o Cucurella ele já baixa um pouco pra fazer a linha de zaga, né? Várias vezes. Então, acho que o Estevão, pelo lado esquerdo, pode oferecer bem. E o Alan nas costas também, ali do lado esquerdo, justamente para causar uma certa dificuldade, uma certa confusão entre o Colwill e o Cucurella pelo lado esquerdo. O Alan, pelo lado direito, pode dar um trabalho danado. Tá. O Alan, que é um menino que jogou muito bem contra o Botafogo, personalidade, então acho que também pode rolar essa inversão novamente. A inversão que rolou de forma natural e de primeira, né, contra o Botafogo. Que eles já entraram dessa forma, não teve nenhuma troca. Em relação à pressão contra o Chelsea, eu acho que o Palmeiras nem vai precisar fazer tanta pressão na saída de bola contra o Chelsea. Mas não tem essa coisa de respeitar demais também, que foi um ponto... Então, isso é um ponto negativo. Do Inter Miami, né? Pode ser perigoso o que eu vou falar, mas enfim... Vai. Eu não acredito que o Palmeiras tenha essa necessidade extrema de ter que respeitar tanto o Chelsea pelo que o Chelsea apresentou até agora no Mundial. Isso não é perigoso? Então, pelo que a gente viu contra o Flamengo como se fosse uma regra? Não, então, calma, não é isso. É só a questão do seguinte, não precisa sentar a bunda lá na área, no gol, e montar uma retranca daquelas de 5-4 pra tentar agredir o Chelsea. É dessa forma que eu tô falando. O Chelsea é um baita time, sim. O Palmeiras, por exemplo, que até agora ainda nem pisou no Mundial, pode chegar contra o Palmeiras e acabar com o jogo. Mas até agora o Mundial do Palmeiras é bem decepcionante. Sim. Mas tem o Pedro Neto, que tá jogando, que é uma barbaridade. Então acho que tem que tomar o cuidado com o Pedro Neto. Tem que ver como é que o Maresca também vai armar esse time. Só que o Chelsea, mesma coisa que eu falei ontem, para mim o Chelsea, ele deixa o adversário jogar. Então, se o Palmeiras também ficar muito no bloco lá embaixo, pode ter um pouco mais de dificuldades. Eu acho que dá para enfrentar num bloco médio. Não precisa também fazer a pressão lá na área do Chelsea, sabe? Eu acho que dá para encaixar ali o meio-campo e trabalhar o jogo, tentar ficar com a bola também, porque o Palmeiras tem essa qualidade. E sem o Caicedo, sem o Caicedo, o Palmeiras tem um espaço no meio-campo. Richard Rios está chutando que é uma barbaridade. É para quem aproveitar esse espaço? Maurício. Exato. Maurício, o Richard que tá chegando bem. Por isso que Richard e Evangelista, pra mim, não. Deixa o Richard Rios chegar no ataque. Bota um primeiro volante, bota o Aníbal, bota o Emi Martínez, deixa o Richard Rios chegar no ataque. E aí tem o Richard, tem o próprio Maurício, o Estevão, que, enfim, também ainda não tá se destacando tanto no Mundial, mas pode fazer um bom jogo contra o seu próximo clube. Loucura, já pensou? Né? Que loucura. Mas, enfim, eu acho que o Palmeiras tem condições de jogar. Esse é o ponto principal. Não precisa ficar lá atrás. E você buscar espaço entre linhas ali no Chelsea, acho que vai ser um ponto interessante,
você tentar ser protagonista às vezes do jogo, justamente por conta dessa ausência do Caicedo. O Chelsea perde muito da intensidade, da força física ali do seu meio de campo. O Caicedo é sempre entre os principais jogadores que recuperam bola, desarmes na Premier League, é uma constante. E o Chelsea acaba perdendo muito isso. Eu tô querendo ver também como é que vai substituir. Ele já jogou o Reece James de volante e nesse Mundial... Jogou o Gusto de volante também. E o Chelsea, quando tem a bola, muitas vezes, o que acontece? É o Cucurella na linha de 3 e o Gusto ou o Reece James vem por dentro. Se o Palmeiras recupera a bola e explora o lado do campo, às vezes essa transição até o Chelsea se organizar defensivamente, você já pegou o lado do campo. Então pode ser um caminho também, tanto quando o Palmeiras não tem a bola e recupera rapidamente, explorar o lado do campo, ou quando você tem a bola, tentar encontrar espaço entre linhas para finalização de fora da área, justamente por conta da ausência do Caicedo. Eu acho que o Chelsea é um jogo difícil, como eu falei, o Palmeiras tem um desafio grande até pela qualidade técnica dos jogadores. Mas eu acho que o Chelsea, defensivamente, você encontra espaços, tanto quando você tá com a bola, ou quando você recupera e quer já atacar de forma bem rápida. Acho que o Palmeiras vai poder ter essas alternativas, só que do outro lado também o Palmeiras tem problemas defensivos, como a gente falou, por conta da escalação. Eu acho que vai ser um jogo bem aberto. Acho que os dois times vão ter boas oportunidades nesse confronto. É que eu não quero entrar tanto ainda na conversa de Palmeiras e Chelsea, porque falando sobre isso eu pensei numa possibilidade pro Palmeiras. O Vinícius Nicoletti, eu acho que tá pelas ruas, o que é um perigo, tá por aí. Vinícius tá por aí. Olha que coisa, tá por aí. Ô, Nicoletti, eu quero saber o seguinte, voltando para essa conversa mais dos treinadores e dos planos, o pessoal está satisfeito com as mudanças e com as opções que o Abel tem feito e é um plano do Abel 2.0 agora para reinventar esse sistema defensivo? Fala, Mari, um beijo pra você, abraço pra todos os companheiros, fãs de esportes. Estamos aqui em frente ao Allianz Parque, lembrando que aqui é a concentração da torcida do Palmeiras nos Jogos do Mundial de Clubes, uma fanfest informal e será assim também nessa sexta-feira. Vai ter show aqui no Allianz Parque, então vai ser uma confusão porque o show vai estar terminando por volta das 22 horas. Todos os ingressos já estão lotados para o show que vai acontecer no final de semana do Henrique e Juliano, dupla sertaneja, e na sequência tem Palmeiras e Chelsea. Os torcedores estarão espalhados ao redor do Allianz Parque acompanhando essa partida. É assim, foi assim durante todos os jogos. O torcedor do Palmeiras, a gente sabe, é muito crítico. Então nos jogos que o Abel mexeu, sempre tem aquela crítica, não, mas poderia fazer isso, mas poderia fazer aquilo. Foi assim também na vitória contra o Botafogo, porque ele colocou um zagueiro a mais, o Palmeiras recuou e tomou pressão no final, mas também tem a história porque o outro time vai com tudo pra cima, né? Ele colocou o Paulinho aos 17 minutos do segundo tempo e depois tirou o Paulinho logo depois que ele marcou o gol aos 9 da prorrogação. Então é um técnico estrategista, o torcedor confia, mas também solta aquela corneta. O Abel Ferreira, esse ano, usou várias estratégias, não dá pra dizer que ele usou uma só. É um time que pressiona a saída de bola, com a marcação alta, jogadores da defesa fazendo... Não foi assim durante toda a temporada, mas às vezes ele pega um adversário e recua, às vezes até durante o jogo a gente vê o Palmeiras dando a bola para o adversário e fazendo essa linha um pouco mais baixa. Então ele intercala em muitas situações. Vai ter que mexer no time, né? Tem dois jogadores suspensos, o Gustavo Gomes e o Piquerez. Normalmente Mikael e o Vanderlan devem entrar na equipe, mas ele pode fazer algumas mudanças. A gente conversou com alguns torcedores do Palmeiras falando sobre as ideias do Abel. Contra o Chelsea em 2022, na final do Mundial de Clubes, ele não mudou muito a ideia, não. Encaixou a marcação e foi tentar a vitória, foi tentar o título na decisão. Vamos ver agora o que pensam os torcedores do Palmeiras sobre esse confronto contra o Chelsea, as ideias do técnico Abel Ferreira. Vamos acompanhar. Eu acho que o Palmeiras tem um time bem consistente, né? E eu acho que o Abel vai montar uma estratégia boa ali para superar o Chelsea. Os desfalques na defesa, o que você acha disso? O treinador está pensando, pode surpreender, colocando outro jogador no lugar do Vanderlan, por exemplo, um esquema mais fechado? Eu acho que ele vai com o Vanderlan mesmo, né? E eu acho que o Vanderlan tem capacidade ali para fazer um bom jogo também e o Palmeiras conseguir a vitória e superar o Chelsea, classificar aí para enfrentar o Fluminense ou o Al Hilal, né? Tem nenhum medo, Chelsea? Não, medo não. Se o Flamengo conseguir ganhar desde a primeira fase, eu acho que o Palmeiras também é capaz de superar. Paulinho, bom jogador também, fez uma boa partida aí contra o Botafogo, né? Conseguiu fazer o gol da vitória e eu acho que é uma esperança boa pra gente aí. Tá valendo investimento nele? Com certeza. Jogando pouquinho, né?
Mesmo jogando um pouquinho, tá valendo. O Abel tá cheio de desfalque, Palmeiras cheio de desfalque. Sim. Como é que é a confiança do treinador palmeirense nesses momentos de dificuldade vai enfrentar o Chelsea mais uma vez? Eu acho que a única coisa que nós temos que fazer é ir pra cima, né? Imaginando já pra ser campeão mesmo, porque o Palmeiras tá uma fase aí, eu acho que, sei lá, vamos dizer crescente, né? E, mano, é ignorar os desfalques, ignorar e ser campeão. A gente não vai deixar esse Mundial escapar dessa vez, não. Vamos ser campeão esse Mundial no final do ano e no próximo também nós vai ser campeão. Você confia muito no Abel? Como é que é esse momento? Confio. Pra mim o Abel é o melhor técnico que já passou no Palmeiras, é o melhor técnico que tá no Brasil. E se pá, é o melhor técnico do mundo. Esses momentos de dificuldade, você acha que ele resolve? Com muitos desfalques, pode mexer? Sempre resolveu. Ele sempre tem uma cartinha na manga e pra nós que é palmeirense e pra ele que é um treinador super inteligente, ele sempre resolveu da maneira mais correta. Né? E o que você acha do Paulinho? Paulinho tá valendo investimento? Tá valendo. Eu acho que vai ser desfalque pra esse jogo também. Eu acho que ele vai privatizar. Não, acho que não vai pôr. Só que o Paulinho vale o investimento. Eu acho que depois do Mundial ele vai fazer a cirurgia, mas quando voltar ele vai ser melhor, vai estar melhor que tá. Eu acho que o Nicolete conseguiu encontrar o homem mais otimista da história do Palmeiras. Nesse do Já é final do 3 ano, mundiais já, né? Se pá, o maior técnico do planeta. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Palmeiras que está se preparando aí para enfrentar o time do Chelsea nesse Super Mundial de Clubes, né? Nessas quartas de finais do Super Mundial de Clubes, né? Tem toda essa preparação aí do time do Palmeiras, tem toda essa rivalidade aí com o Chelsea, entre outros times, né? O Palmeiras que é um dos poucos, um dos dois brasileiros que permaneceram nesse Super Mundial de Clubes. Eu acredito que ainda vai continuar, porque o Palmeiras tem muitas chances de vencer o time do Chelsea, tá? O Palmeiras, querendo ou não, tem uma chance sim de vencer o time do Chelsea. Se fizer o esquema certinho, se colocar em prática tudo aquilo que o Abel vem treinando, o Palmeiras sim tem chance de vencer o time do Chelsea. Tem toda essa treta aí do Paulinho, né? Dessa lesão do Paulinho, mas assim, Paulinho já se pagou, né? Nesse gol que ele fez contra o time do Botafogo, levando o time do Palmeiras para umas quartas de finais do Super Mundial de Clubes. O cara, né, tem os seus méritos, tem aí, né, a gente sabe que ele não vai fazer a cirurgia agora, ele ainda vai jogar sim no Super Mundial de Clubes. Após o Super Mundial ele vai sim fazer esses tratamentos, essa cirurgia, tá? Mas está sendo tudo controlado para que ele jogue sim ainda esse Super Mundial de Clubes, né? O Palmeiras que vai trazer aí uma boa grana nesse Super Mundial de Clubes. Eu acredito que nessa janela de transferência que vai se abrir agora esse mês, eu acredito que o Palmeiras vai fazer algumas contratações, né, para reforçar ainda mais o seu elenco. Lembrando que após o Super Mundial volta a programação normal. O Palmeiras vai jogar Libertadores, né, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Então tem mais 3 competições aí que o Palmeiras vai ter que ficar de olho quando voltar desse Super Mundial. E eu acredito que vai sim fazer algumas contratações, né? Então com isso o Palmeiras vai trazer aí uns 300 milhões de reais, né, ou até mais. Quem sabe, sendo campeão, o Palmeiras pode trazer aí mais de 500 mil reais nos cofres, né? Então vamos ver como é que esse time do Palmeiras vai se comportar contra o time do Chelsea, né? O que é que vocês acham também aí desse jogo, né? Qual o seu palpite, qual o seu placar para essa partida entre Palmeiras e Chelsea? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!